Bonsoir, você chegou ao mais do mesmo. Tudo bem, meus irmãos? Hoje eu não estou ao vivo, então possivelmente a gente não tem chat, eu vou mais rápido aqui, mas nem por isso eu vou deixar de te perguntar. Você acha que é possível falsificar um testemunho? Torná-lo uma inverdade? Então hoje a gente vai refletir, hoje e amanhã a gente vai refletir um pouco sobre a essência do testemunho cristão. Mas antes, deixa eu te lembrar que o Mais do Mesmo é um programa produzido pela Igreja Reformada Luz para as Nações em Montreal, que tem como propósito principal falar mais das mesmas escrituras, mais das mesmas doutrinas e mais do mesmo Cristo. A única novidade que a gente busca aqui é novidade de vida. Então a gente está aqui de terça a sexta, sempre que possível ao vivo, 18 horas e 2 minutos no horário aqui do Canadá, de Montreal, 20 horas e 2 minutos no horário de Brasília. 18 e 2 para a gente se lembrar do Salmo 18, 2, que nos diz que o Senhor é minha rocha, minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e minha torre de proteção. Bom, normalmente quem assiste o programa ao vivo tem aí o cumprimento ao vivo, hoje vai ficar só um abraço apertado para todo mundo. Agora são 2 graus aqui em Montreal para não perder o costume e vamos trabalhar que está na hora. Só para você ter curiosidade, são 12:00 agora. Então, na hora que estou gravando. Então, sendo esse o terceiro programa da nossa semana, né, estamos falando sobre o testemunho, eu queria relembrar até aqui que nós consideramos pelo menos 2 tensões aí acerca do testemunho cristão. A primeira é que seu testemunho pessoal influenciará as pessoas. A tensão está no seguinte sentido, ele vai influenciar para o bem, assim esperamos, ou também para o mal, quando dermos um mau testemunho. A segunda tensão é que o seu segundo testemunho pode ser excelente, como foi o testemunho de Cristo, mas o viés interpretativo, geralmente expresso pelo fraco na fé, ele pode entender o seu testemunho todo errado, né? Foi o que aconteceu ali com Jesus, eles não conseguiram identificar que Jesus era o Filho de Deus. Então a culpa não está tanto em quem testemunha, nesse caso especificamente não, mas às vezes em quem nos interpreta. Falamos sobre isso ontem. E hoje a gente vai falar não sobre uma tensão, mas sobre uma contradição, né, que pode ser elaborada da seguinte maneira. Pode um cristão dar um testemunho falso? É claro que eu preciso tentar entender o que é uma contradição primeiro, depois tentar entender o que é um cristão, né? Então, eu preciso, mas assim, com muita força, eu preciso lembrar, né, a nós todos que uma contradição é sempre uma mentira. Ok? Então, se eu disser que, por exemplo, isso aqui é um celular, né? E ao mesmo tempo disser isso aqui não é um celular, eu devo estar muito confuso, né? Então, imagina para uma pessoa que nunca viu um celular na frente. Isso aqui é um celular, isso aqui não é um celular. Bom, se eu fizer esse tipo de proposição, eu ou estou mentindo no primeiro caso, onde isso aqui não é um celular, ou estou mentindo no segundo, é um celular, portanto a segunda afirmação é mentirosa, ou eu estou mentindo nas duas coisas. Né? O que eu não posso é afirmar ao mesmo tempo e no mesmo contexto que isso aqui é e não é um celular. Eu posso até dizer, isso aqui é um peso de papel, pronto. E quando eu digo isso, eu estou fazendo uma metáfora, né? Ou isso aqui é como um peso de papel, estou fazendo uma analogia, mas no mesmo contexto eu não posso afirmar e afirmar o contrário daquela coisa, porque isso é uma contradição. Então, contradições não têm explicação, né? Diferente dos paradoxos, elas só são mentiras. No outro exemplo, eu poderia dizer assim, imagine que alguém nunca me conheceu e fala assim, olá, boa tarde, ou bonsoir, meu nome é Wallace, né? E ao mesmo tempo, no mesmo contexto eu digo assim, meu nome não é Wallace. A pessoa possivelmente vai me achar louco, ou achar que eu estou pregando uma peça, ou achar que eu estou criando eu não sou o Wallace porque sou um sujeito em transição, sou um devir o Wallace, e por aí vai, né? Mas assim, no mesmo contexto, uma contradição é sempre uma mentira. Há outras variáveis, né? Mas o programa não é sobre lógica, então eu só queria mostrar com esses exemplos, espero que tenham sido simples o suficiente, alguns estão só relembrando, né? Porque eu já falei disso outras vezes, que uma coisa não pode ser ela própria e não ser ela própria ao mesmo tempo, no mesmo contexto. Sendo assim, volto a dizer, toda contradição é mentirosa. Por que isso é importante para a nossa reflexão? A minha pergunta é se um cristão pode dar um testemunho falso, né? Então, pode se tornar um hipócrita. Ora, todas as vezes que nós falarmos de um testemunho cristão, nós estamos
excluindo a possibilidade de um testemunho de um cristão ser uma contradição, ok? De ser uma mentira, ainda que possa haver alguma mentira nele. Porque um cristão reflete o caráter de Cristo, ok? Então a gente vai tratar desse problema, ele é uma tensão também, mas ele apresenta no segundo ponto. Então em que termos, né? Eu vou tentar explicar com outro exemplo. Eu sou cristão e vivo buscando viver como Cristo viveu. Ok? Essa é a afirmação 1. Agora eu vou afirmar outra coisa. É a premissa primeira, né? Agora eu vou afirmar a segunda coisa. Eu sou cristão e não busco viver como Cristo viveu. Bom, a primeira afirmação é verdadeira. A segunda afirmação é claramente falsa, segundo as Escrituras. Porque um cristão que não busca viver como Cristo viveu, não é cristão. Então a gente está definindo assim o que eu estou chamando de cristão ou de cristianismo, né? O cristianismo é aquilo que um cristão professa, seu credo, sua atitude, seu pensamento sobre Deus, ainda que ele não esteja elaborado, perfeito. Diferente da fraude. A segunda frase, que diz eu sou cristão e não vivo buscando viver como Cristo viveu, ela é uma fraude. Ela está fraudando a verdade do que seja ser cristão. E isso nos traz ao ponto central do programa de hoje. Então, eu vou organizar de outra maneira aqui, esperando que fique um pouco mais claro. Se todo testemunho cristão falso é uma contradição, eu pergunto, todo mau testemunho é dado por cristãos falsos? Eu vou repetir aqui. Se todo testemunho cristão falso é uma contradição, porque um cristão não deve viver dessa maneira, será que todo mau testemunho dado por cristãos verdadeiros pode conter alguma falsidade? Né? Todo mau testemunho é dado por cristãos falsos? E é claro que não, né? Porque senão a gente estaria negando a própria fé, né? Porque nós consideramos que somos cristãos e eventualmente damos mau testemunhos. Então, mau testemunho, perdão. Então, a resposta a essa pergunta, né, ela é relativamente simples, mas ela precisa ser bem entendida porque ela tem algumas nuances aqui que podem nos tirar da contradição e nos mostrar do que eu estou falando. Então, eu queria apresentar essa resposta, né, essa pergunta, se todo cristão falso é uma contradição, todo mau testemunho é dado por cristão falso. Eu quero apresentar uma resposta em duas perspectivas, ok? E o que vai nos orientar para isso é o texto de João, no capítulo 14, versículos 15 a 17. Vou ler na versão Nova Almeida atualizada, que é a que eu tenho estudado nela por enquanto. Diz assim o texto: se vocês me amam, guardarão, é Jesus falando aos discípulos, né? Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês, esse Consolador é o Espírito Santo, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade. Preste atenção agora, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Então a gente vê que o mundo não pode receber o Espírito e os cristãos recebem o Espírito. Não só podem, eles recebem o Espírito. Então, como eu disse, duas perspectivas, né, sobre e esse texto é a nossa base aqui. Então, primeira perspectiva é o mau testemunho por parte daqueles que não veem nem conhecem o Espírito Santo. E essa eu acho que é a parte mais fácil, né? Vou me basear num texto que eu estava lendo em paralelo, ainda estou terminando, é um livreto do J.C. Ryle, e ele pergunta no título do livro, você tem o Espírito? Então ele considera o seguinte, que os efeitos que o Espírito Santo produz são as únicas evidências confiáveis de sua presença na vida do crente. Então, falar do Espírito Santo habitando em você, né, e não ver qualquer manifestação do seu fruto é algo fantasioso, nas palavras do Ryle. Então, quem não recebe o Espírito Santo não pode frutificar o fruto do Espírito. Okay? Essa é a consideração básica. E é uma condição básica também para um cristão que nele habite o Espírito Santo. A gente já vai falar um pouquinho disso. Se o Espírito Santo estiver realmente em um homem ou mulher, ele será visto nos efeitos que produz no seu coração e na sua vida. Palavras ainda do J.C. Ryle.
Onde o Espírito está, ele continua, ele não fica escondido, ele não fica ocioso, não fica parado, o Espírito não dorme. Ele fará a sua presença conhecida através da nossa vida. Como a árvore é conhecida pelo seu fruto, também é o Espírito Santo. Jesus nos ensinou isso em Mateus, no capítulo 7, falamos disso aí há pouco tempo. Então, estar na igreja, imitar o trejeito dos crentes, aprender doutrinas, até dar aula sobre doutrinas, ter eloquência, prestar socorro, tudo isso é imitável, é reproduzível, é falsificável, irmãos. Então, eu posso fazer uma série de coisas, estar no meio da igreja, mas isso não ser um testemunho do Espírito Santo na minha vida. No máximo, uma imitação. Com que intenção eu não sei. Mas como essa pessoa não viu, não percebe o Espírito Santo, essa pessoa não pode estar falando, não pode estar frutificando aquilo que o Espírito Santo não produziu, ainda que externamente seja talvez impossível diferenciar. Então, a gente não consegue produzir o fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, bondade, paciência, alegria, lealdade, mansidão, domínio próprio, ainda que essas coisas sejam reproduzidas na sociedade comum. Mas como fruto do Espírito, essa transcendência que essas atitudes deverão ter, a gente não consegue reproduzir, porque é um fruto do Espírito Santo. Quer dizer, a gente consegue reproduzir, mas aquele que não tem, que não viu, que não conhece o Espírito Santo, ele não pode dar fruto do Espírito. Então eu começo aqui a delimitar aquilo que eu estou chamando de essência do testemunho. A essência do testemunho cristão precisa ser uma atitude, uma verdade que se estabeleceu no nosso coração, na nossa mente, e ela é expressa através desses frutos. Ok? Então, ainda que o não crente possa falsificar cada uma dessas virtudes, que chamamos de fruto do Espírito, ele só pode fazer isso de maneira externa. Ele pode fazer isso de acordo com uma convenção social. Ele pode fazer por um bom interesse ou pode fazer por um mau interesse, né? Isso fará com que nós confundamos os crentes com os não crentes, porque todos eles estão na igreja. É possível que na igreja local, onde a gente frequenta, haja pessoas que imitam o jeito do crente, mas ainda não tenham uma experiência genuína. Por isso a gente sempre enfatiza que as crianças, os adolescentes, os jovens e também os adultos, mas começando nessa ordem de prioridade, precisam ter um encontro genuíno com Cristo, senão eles só vão reproduzir costumes, mas nunca tiveram aquele senso de verdadeiro arrependimento. Sobre isso eu vou falar mais amanhã. Então, por exemplo, o texto de Judas, no versículo 19, nos diz, Ryle comenta, Judas fala de membros da igreja visível, a gente já sabe o que é isso, né? Essa igreja local, em seus dias como não tendo o Espírito. É Judas, o escritor bíblico, que fala isso. Alguns deles provavelmente, continua Ryle dizendo, provavelmente tinham sido batizados pelas mãos dos apóstolos, admitidos em plena comunhão com a igreja professa. Não importa, diz ele, eles não tinham o Espírito. Então essa é a principal diferença entre um cristão e um não cristão. Um tem o Espírito Santo, o outro não. Então todo testemunho de um não cristão, todo testemunho de Cristo por um não cristão, ainda que reproduza as virtudes de Cristo externamente, sempre será um testemunho falso, porque ele não vive aquela realidade. Então, em suma, não crentes dão testemunho daquilo que são, pessoas que ainda não têm o Espírito Santo habitando em si, porque ainda não foram encontrados por Cristo. E é claro que é nosso dever continuar pregando, amando e orando por elas, para que elas possam ter um encontro genuíno e verdadeiro. Amém? Então, quando a gente pensa no mauzão que pode estar no meio da nossa igreja, isso fica estranho, mas quando a gente pensa nos nossos adolescentes, por exemplo, ou as crianças que estão sendo evangelizadas pela igreja e pelos pais, olha, isso faz muito sentido. Não, eles estão imitando, e a imitação, como eu já vou dizer, é algo bom, né? Ela serve como um processo didático também. Por isso o nosso testemunho é tão importante, né? Para que nós geremos um bom referencial para ser imitado. Então, essa foi a ideia o não crente sempre trará um falso testemunho. Será que podemos testemunhar de maneira falsa? Sim, o não crente fará isso todas as vezes, por melhor que ele esteja imitando, porque ele não teve esse contato com o Espírito Santo. Ok? E a segunda parte, eu acho que ela tem as nuances, mas não é complicada também. Ela diz que é o que é o mau testemunho por parte dos crentes, né? Aqueles que conhecem o Espírito porque
ele habita no coração deles e estará com eles. E eu quero crer que somos nós, né? Que é aqui que estamos ouvindo. Então, é Ryle que ainda comenta. A presença do Espírito Santo na alma de um homem só pode ser conhecida pelos efeitos que produz. E aí, em outro trecho ele diz, eu acrescento aqui um contudo, e ele diz, o início da obra do Espírito Santo muitas vezes é pequeno e imperceptível. Eu estou tentando responder, como é que se nós somos verdadeiros, será que sendo nós verdadeiros podemos dar um testemunho falso ou um mau testemunho, que nesse caso aqui vão se tornar quase sinônimos, né? Sim, é possível. Por quê? Porque às vezes o início da obra do Espírito Santo é pequeno e a gente mesmo nem percebe, ainda mais quem está de fora. Então a semente, continua ele dizendo, a semente a partir da qual o caráter cristão é formado é frequentemente muito pequena no início. A gente acabou. Imagina lá o ladrão da cruz, se ele desce da cruz e ele começa a testemunhar. Ele tem muito pouco para dizer, apesar da maior experiência que ele teve na vida. Mas ele pode falar do seu arrependimento, mas talvez muitas práticas da sua vida devessem ser mudadas, né? Mas ele ficou com a melhor parte, que foi entrar no reino do nosso Senhor. Então, o Espírito Santo, mesmo habitando no coração do crente, ele produzirá frutos, que às vezes, e no começo, assim como uma semente, às vezes não são detectáveis ainda, nem para aquele que recebeu o Espírito Santo, nem muito mais para quem está de fora. Então só isso já responderia o porquê de alguns de nós oferecermos poucas evidências de transformação na vida, né? Quando nos comparamos a Cristo, sobretudo. Então, quando eu olho para Cristo, quando eu olho para Paulo, quando eu olho para aquela galeria da fé, eu falo, meu Deus, como é que eu tenho a coragem de chegar aqui na frente dos meus irmãos e falar sobre testemunho? Porque ainda me falta muito, né? Quem me dera estar mais aperfeiçoado. Mas quando eu me comparo com o que eu era há anos atrás, eu vejo que houve alguma mudança, que houve alguma transformação, né? Então, quando nos comparamos a Cristo, nós precisamos lembrar que Cristo não tinha pecado, não precisou ser regenerado, nunca esteve morto em seus delitos e pecados. Nós sim. Então temos muito para ser transformado, né? Mas o exemplo é ele. A gente não baixa o padrão porque ele é alto. A gente continua olhando para o alvo. Então, só isso já responde, né? O Espírito Santo está começando a frutificar na gente, então a gente vai oferecer mais fruto ou menos fruto, dependendo da ação do Espírito Santo na nossa vida, que a gente chama comumente de santificação também. É belo, na minha opinião, observar que, abre aspas, o homem em que o Espírito começa a trabalhar nunca se perceba disso, a não ser muito tempo depois do seu despertar, no tempo da sua conversão. Mas eu preciso lembrar que lá já estava o Espírito Santo, então foi ele que começou essa boa obra e vai terminá-la, né? Então, em resumo, o crente verdadeiro, quando dá um mau testemunho, o faz, na melhor das hipóteses, porque ainda está em processo de cura dos pecados, dos costumes pecaminosos, ainda está em processo de santificação. Então, sim, é possível que um crente verdadeiro dê um mau testemunho, ou até mesmo um testemunho falso. Isso deve trazer algum consolo ao nosso coração, mas não nos dá o direito de nos acomodarmos, porque, como disse Jesus, ai daquele por quem os escândalos vêm. É inevitável que eles venham, mas ai daquele por quem os escândalos vêm. Abrimos a semana falando desse texto. Então, voltando à pergunta inicial, será que é possível falsificar um testemunho? Ora, é claro que sim. Basta não ter o Espírito Santo para que todo testemunho pessoal sobre Cristo seja falso. Isso não quer dizer que Deus não possa usar o ímpio, nem quer dizer que sem uma verdadeira regeneração e conversão, regeneração é nascer de novo, conversão seria a nossa atitude de arrependimento e fé, né? Então, isso não quer dizer que Deus não possa usar o ímpio, né? Deus usa quem quer. Mas quer dizer que sem uma verdadeira regeneração e conversão, será impossível frutificar o fruto do Espírito, que eu estou atribuindo aqui como testemunhar de maneira verdadeira, com a essência do cristianismo, que é o próprio Cristo, é o próprio Espírito dentro de nós. Por outro lado, isso também não quer dizer que Deus está limitado à nossa fidelidade, à qualidade do nosso testemunho de Cristo, porque desta maneira nós estaremos limitando Deus à igreja, quando nós já aprendemos que a igreja é uma expressão do reino de Deus, uma importante expressão do reino de Deus, mas ela não expressa todo o reino. Deus é livre, Deus é soberano, ele não está limitado ao nosso testemunho, mas usará o nosso testemunho verdadeiro, ainda que falho, de maneira positiva, para que os nossos filhos, os nossos amigos, aqueles que estão ao nosso redor,
possam conhecer do verdadeiro Cristo. Afinal de contas, é o Espírito de Cristo que habita dentro de nós que testemunhamos. Então, nós sabemos que a igreja é uma expressão do reino, mas não é todo o reino, ok? Então, contemos aí com a soberania de Deus sempre. Sendo assim, em síntese, mesmo que um cristão verdadeiro fale em seu testemunho e seja até capaz de falseá-lo, por ter sido regenerado, por ter o Espírito Santo habitando em seu coração, esse testemunho ainda será verdadeiro, porque a obra do Espírito Santo o levará continuamente à santificação e o verdadeiro fruto do Espírito. E o nosso testemunho precisa, uma boa maneira de você avaliar é o quanto o nosso testemunho é verdadeiro, se ele é um testemunho progressivo. Se cada dia você vai percebendo que aquele detalhe que te faltava foi acrescentado, aquele ímpeto que você tinha de pecar, aquilo foi refreado. Ou ainda, como a gente vai falar amanhã, quando você peca, aquele peso no coração, porque você fez algo que machucou o coração de Deus, ainda que por uma ou outra vez não tenha consequência socialmente visível, né? Ainda que não seja um testemunho visível. Então, amanhã a gente vai continuar falando dessa essência do cristianismo. Eu quero ser bastante propositivo amanhã e positivo também. Nesse sentido, a gente vai dar uma pequena lista aqui, inspirado pelo Ryle também, que fala sobre o quanto nós podemos identificar o Espírito Santo na nossa vida. E uma vez que isso esteja corrigido, eu tenho certeza que você vai se empenhar um pouco mais, assim como eu, para que o nosso testemunho seja bênção na vida dos outros. Afinal, é de Cristo que estamos falando, é dele que estamos testemunhando. Amém? Então, assim a gente termina mais esse programa. Naquilo que eu acertei, glória a Deus. Naquilo que eu errei, a glória é minha mesmo. Vou compartilhar um pouquinho dessa glória com o J.C. Ryle aqui nos trechos que li dele. E amanhã, se Deus permitir, quem sabe ao vivo, acho que sim, tem mais do mesmo livro, mais das mesmas escrituras e mais do mesmo Cristo. E a você que chegou até aqui, aguentou aí, comprometido, fica o nosso abraço apertado, sincero, tá bom? Que Deus abençoe vocês. A bientôt, à la prochaine, au revoir. Até mais, irmãos. Paz.